E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo da vida do mundo espiritual. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e sempre com a orientação dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 41, desculpa. Não, aliás, 40. Eu já estou indo em 40. Quem semeia, colherá. Quem semeia, colherá. E no programa passado, nós comentamos sobre o diálogo já exercido pelo André Luiz com a Elisa, sua vítima de outrora, da última encarnação. Elisa, que foi trabalhar na casa do seu pai como empregada doméstica, e o André Luiz começou a estabelecer uma intimidade com ela e abusou dela. E ele, sentindo-se culpado, interessado, como ele mesmo diz, em castigar ele mesmo, provoca um diálogo com ela com a orientação, é claro, de Narcisa, sem se fazer conhecer, até porque ela está cega, quase completamente cega. E aí, no diálogo, ele faz com que ela fale das experiências dela, né? Dizendo que as experiências dolorosas ensinam sempre, e é verdade. Que a gente possa tirar proveito das experiências nossas dolorosas, né? Para não errar mais. Para não errar de novo, né? É a oportunidade. E muitas vezes, abrindo parênteses, os espíritos dizem que as experiências dolorosas pelas quais passamos e falimos são repetições nossas do passado. Às vezes os personagens são outros, mas o teatro é o mesmo, a peça é a mesma. É aquela roda de Sansara, né, na Índia, que se diz, vai e volta na mesma coisa. Estamos nesse círculo. Não consegue romper. Não consegue romper, não sair dela. Os hábitos perniciosos. Os hábitos perniciosos, prevalecendo sempre o orgulho e o egoísmo. Por isso a necessidade do autoconhecimento, reconhecer o erro e reparar esse erro através da expiação e da reparação. Reconhecimento, expiação e reparação. É isso que os espíritos orientam, Kardec coloca na sua obra básica. Então, é isso que ele está dizendo, o diálogo transcorre, ela diz como foi a história dela, como ela chegou na casa do comerciante abastado e tal. E aí nós paramos no meio do 22º parágrafo, isso, em que ela fala para o André Luiz assim: conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material. E em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Né? Então ela teve a sífilis no seu agravamento, não deve ter tido um tratamento adequado, nem tinha como ter, né, custos e tal, e a sífilis se agravou e ela teve a cegueira e a morte do corpo. E ela já desencarna quase totalmente cega, né? Agora, só voltando um pouco ao que ela diz que conheceu de perto o prazer, o luxo, o conforto material. Vamos ler aqui a pergunta de número 264 de Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta assim: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Aí os espíritos respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Quando a Elisa reencarnou na condição de material escassa, e ela teve que se empregar numa casa de gente abastada para sobreviver, é uma escolha que ela fez e que foi orientada para que acontecesse com ela, melhor para ela, né? Aí a resposta do Livro dos Espíritos continua: uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las
com coragem. A gente não sabe se Elisa impôs a ela mesma, antes de reencarnar. Isso não é dito no livro, mas pode ter acontecido. Aí a resposta continua. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, os espíritos estão dizendo a Kardec que as tentações da riqueza e do poder são muito mais perigosas, pelos abusos e a má aplicação a que podem dar lugar. Quando ela diz aqui que conheceu, ela não foi rica, mas ela conheceu de perto o prazer, o luxo, o conforto material que o André Luiz deu a ela, né, em troca de favores, né, que ela concedeu, e aí ela conheceu de perto o luxo. Mas só que é aqui os espíritos respondem a Kardec que as tentações são muito da riqueza e do poder, do luxo, são muito mais perigosas. Então, quando a gente observar alguém no luxo, na riqueza, no poder, usufruindo aquilo, que a gente faça um treinamento de orar por ele, que não é o meu caso, luxo e poder, estou falando orar por ele, porque é muito mais perigoso, porque todos vamos desencarnar. Todos nós. E vamos prestar conta daquilo que nós fizemos. E a riqueza e o poder é muito mais perigoso. Quando a gente vê alguém que eu conheço, todos nós variavelmente conhecemos alguém, com condições financeiras abastadas e consegue sobrepor aquilo, fazendo bem, se comportando moralmente corretamente, não é? Que a gente olhe e admire e ore por ele, para ele continue assim, porque deve ser muito difícil, como os espíritos estão dizendo. As tentações são grandes, o que o dinheiro e o poder dá. Tá? Então é um ensinamento para nós, né, Tereza? É. Então, e agora nessa próxima frase nós vamos ter uma aula de português. Conjugação de verbo. Então, vamos lá. Espiritismo é cultura, gente. É, sim. Falando a Tereza, aproveitando o que a Tereza falou, leia alguns livros da Joana de Anjos. Meu Deus do céu. Tem coisa ali que tem que ter um dicionário. Mas é isso mesmo, tem que aprender. O que a gente está lendo agora, no primeiro momento, parece que o verbo que ela emprega, que a Elisa emprega, tem um significado, mas lendo toda a frase, a gente vê que é outro significado, apesar de ser a mesma palavra. Vamos lá. Começa aí. Errei muito tempo em terrível desespero. Então, esse errei aí não é do verbo errar, é do verbo... É do verbo errar, sim, mas o sentido de vaguear, perambular. O espírito errante é um espírito que vagueia no mundo espiritual e que precisa reencarnar. Então esse errar aí, esse errei não é errei de cometer erro. Errei muito tempo em terrível desespero. Então ela vagueou. Que ela já estava desencarnada. Isso. Por isso que eu falei que é aula de português. Esse errei aí podia ser substituído. Perambulei por muito tempo. Vagueei por muito tempo. Ainda tem outra coisa. Existem duas palavras, dois verbos que querem dizer a mesma coisa e tem uma grafia parecida. É vagar e vaguear. Os dois são aceitos. Então, ela vagou muito tempo, ou ela vagueou muito tempo, ou ela errou muito tempo, ou ela perambulou muito tempo. Porque português realmente é um idioma mais complicadinho, né? Então esse errei aqui, ela perambulou, que ela andou sem norte. Como o André Luiz, nos primeiros tempos dele lá do umbral, como ele relata, ele errou, ele vagueou. Não é no sentido só de cometer erro, é no sentido de ser errante, de andar para lá e para cá sem rumo, não é? Sem rumo certo. Por isso que eu falei que a gente ia ter aula de português agora. Mas eu também tive que procurar, porque eu não sabia, né? Porque, olha só, aí tem também um outro ensinamento, gente. Ele fala assim, olha, conheci de perto o prazer, o luxo, tal. A sífilis, né, veio, tomou,
E o abandono depois da sífilis, o abandono. Imagina uma menina com sífilis, né, sem nada, pobre. Não, mas isso já foi no final. Abandonada. Então, ela diz, não, ela desencarna assim. Quando ela desencarna assim, no desespero, aí ela automaticamente, porque é a continuidade da vida. O que nós somos no corpo, hoje, aqui são 9h06, né, no relógio aqui, na gravação aqui da rádio. Se daqui a pouco eu desencarnar, tiver um infarto fulminante, desencarnar, ainda bem que foi na rádio, né, que bom. Mas desencarnar, eu vou continuar com os mesmos desejos e pensamentos que eu estou agora. Então é o que a mãe do Divaldo falava para ele. Meu filho, a mãe do Divaldo, depois de desencarnada, ela comunicando com ele, ela dizia assim, ele conta, meu filho, ore muito para não desencarnar na hora errada. Aí ele, mãe, o que é hora errada? O que é desencarnar na hora errada? É a hora que você estiver com raiva, com ira. Porque do mesmo jeito que a gente está, a gente só vai ficar invisível, perder o corpo. Então é isso, ela na situação de desespero, né, ela ficou errando, como a Dias explicou, né, muito tempo no plano espiritual. Em terrível desespero. Como André Luiz. Como ela estava em desespero antes, né, como André Luiz também, exatamente. Aí continua, tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome. Desculpa, eu pulei um pedaço aqui importantíssimo. Mas um dia, tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. E a gente faz um paralelo exatamente com a história do André Luiz. Ele, no seu umbral da consciência, quando materialista que ele era, ele fala isso, né? Quando ele começou a se convencer realmente que existe um Deus, um Criador de todas as coisas, porque ele precisava de um amparo, não tinha ninguém amparando ele apelou para quem? Para o Criador, que ele rejeitava. Aí ele reconheceu, aí o Clarence apareceu para ele, mas o Clarence sempre estava ali. Ele que não conseguia ver. Aí é o que ela está dizendo assim, um dia roguei o amparo da Virgem de Nazaré. E aí a gente tem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec coloca o Cristo Consolador. E no item 1, o jugo leve, ele dá o dizer de Jesus do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E um comentário, no item 2, ele diz que, aí Allan Kardec falando, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então nós que temos o conhecimento da existência, né, de uma divindade, de um Pai que ampara todos nós, e principalmente nós também que temos o conhecimento da continuidade da vida, e principalmente aqueles que têm a certeza que vamos retornar das reencarnações, que a gente sempre procure raciocinar que o nosso jugo, por mais que a gente ache pesado, ele ainda é leve, porque a misericórdia de Deus sempre opera. Sim. A gente pode notar aqui que o que faz com que o espírito saia do umbral e seja acolhido em alguma colônia espiritual, no caso aqui estamos estudando a colônia Nosso Lar, é a mudança dos seus pensamentos, é a mudança da sua vibração mental. A partir do momento que você, como dizem os espíritos, né, no livro, e Kardec coloca no livro Céu e Inferno, o primeiro passo é o arrependimento. Quer dizer, o primeiro passo é reconhecer que errou. Depois desse reconhecimento, você se arrepende. Então, aqui a gente vê nitidamente isso. Quando ela reconhece que ela foi a autora da sua desdita, que todo o sofrimento que ela passou na vida foram consequências das suas escolhas mal feitas, ela muda o padrão dela vibratório e aí ela fez a oração. E os bons espíritos, em nome de Maria, que foi para quem ela rogou ajuda, vieram ajudá-la. Mas a gente não deve se esquecer nunca que o umbral e as trevas,
eles são amparados pelas mentes dos espíritos superiores, eles estão presentes lá. Mas você só sente a presença deles na hora que você muda o teu padrão vibracional, na hora que você realmente se dá conta dos teus erros, porque ninguém fica no umbral ou nas trevas porque foi uma pessoa bondosa. Não vamos nos iludir quanto a isso, não é? Então, todos nós que estagiamos e talvez estagiaremos ainda algumas vezes, né, no umbral, nós temos que, primeira coisa, se eu estou aqui, porque eu fiz coisa errada, não é? Eu sou o agente da minha infelicidade, porque ninguém reencarnou para cometer erros, ninguém reencarnou para fazer coisa errada. A gente traz tendências, mas se a gente bem aproveitar a nossa estada no mundo espiritual, isto é, estudando, trabalhando, a nova reencarnação, ela é propensa a ser vitoriosa, porque a gente já vem preparado, como o aluno que estuda, né, durante, vamos dizer assim, durante as férias, para quando começar a aula ele já, né, não ter esquecido do que ele já aprendeu, está mais preparado para um novo ano letivo. Então, a Elisa, quando ela reconhece, né, porque ela está repetindo aqui para ele, mas ela fez esse reconhecimento lá no umbral. Ela reconheceu que ela errou, ela fez as escolhas erradas, poderia ter feito outras, não fez. Então ela está arrependida disso. E aí, nesse arrependimento verdadeiro, ela se lembrou da mãe de Jesus, não é? Que é a mãe de toda a humanidade. E aí ela faz a oração e ela consegue visualizar como ela coloca aqui, né, mensageiros do bem, que em nome de Maria levaram ela para nosso lar. Então, a gente consegue concluir que tudo depende do que sentimos e pensamos. Quando a gente reconhece o erro e tenta mudar, né, e tenta melhorar o nosso comportamento, a ajuda que sempre esteve do nosso lado, a gente passa a perceber melhor, né, Marco? No comentário da questão 340 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da volta do espírito à vida corporal, Allan Kardec coloca assim: o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito, conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Então, o gênero das provas, o Espírito diz que nós conhecemos. Agora, se nós vamos sucumbir, nós não sabemos. Deus sabe. Mas nós não sabemos e não temos que saber. É aquele aluno que não se preparou para a prova final da escola. Não estudou 0 no primeiro trimestre, 0 no segundo, 0. No final do ano ele vai passar de ano? Não. Mas a professora não pode deixar de dar a prova a ele. É lei, ela tem que dar a prova. Ele que tem que saber que ele não estudou nada. Ele vai até na ilusão de que vai passar de ano, vai dar um jeito, vai passar e tal, estuda ali rapidinho, mas não vai passar. Ele que tem que saber, exatamente nós. Nós não sabemos. No livro Renúncia tem bem um caso assim. Quando a Alcione vai reencarnar, personagem principal do livro Renúncia, gente, é sensacional. Psicografia também de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel. E o Antênio, que é o guia espiritual dela, ela está numa colônia superior, ela vai reencarnar e ela vai reencarnar em auxílio à família e à alma gêmea dela. A um grupo de pessoas também. Aí o Antênio fala para ela assim: olha, você vai, mas não é dessa vez que ele, que é a alma gêmea dela, vai melhorar. Ele já sabe que ele não vai. Não é? Então ela vai a si mesmo, dando o exemplo de amor e de renúncia que tem no livro. Isso. Então, continuando. Parágrafo 23. Como ouvidíssimo até as lágrimas, perguntei. E ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Olha que coragem, né? Ele realmente está querendo mostrar para Narcisa que ele foi o gatilho, vamos dizer assim, onde tudo começou para ela, né? A derrocada dela, ele, infelizmente,
vamos dizer assim, foi o braço invigilante da lei. Ele foi o gatilho que disparou a essa encarnação tão dolorosa que ela teve, porque ele realmente, enquanto patrão, né, que ele era filho do patrão, de alguma maneira ele coagiu. Ela era menina, ele forçou uma situação, né? A culpa dele está aí. Não que ela não gostasse, vamos dizer assim, não que ela também não quisesse, mas ele, posição dele, ele forçou a situação. Ela, apesar de reconhecer, ela diz aqui que, como é que ela fala? Quando toda a reação de minha parte seria inútil. Então ele forçou, né, uma situação por ser o patrão dela. Vamos lembrar, né, Tereza, que no início do capítulo, ele se sentiu atraído para ir lá. Olha, ele fala assim, no início ele fala, ó, capítulo 40, início, eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino. Era isso que ele tinha que ir, era isso que ele tinha que encontrar. E isso é uma lição para nós de que o acaso não existe. Tudo aquilo que está na nossa mão, tudo aquilo que nós necessitamos passar, seja de ruim ou de bom, vem na nossa mão, certinho. A gente não precisa procurar muito, não. Vem. A gente se sente atraído, no caso ali, atração. O que é atraído? Os espíritos orientando ele para ir para lá. É o que acontece conosco, principalmente na família. Principalmente, estamos com aqueles que necessitamos estar. A família, o vizinho, o trabalho, tudo. Nós necessitamos para o nosso aprendizado. A gente tem que raciocinar assim. É o raciocínio lógico que o Consolador traz. Porque, raciocinando assim, nós automaticamente encontramos o quê? Uma resposta. O que é isso? Uma consolação para os problemas que advêm dos reencontros, que são, como a Joana de Ângeles nos diz, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, principalmente os inimigos queridos, aqueles que estão conosco em família. Ah, mas eu queria tanto estar na outra família. Ter nascido na outra família. Eu nasci na família errada, então Deus errou. Ah, mas o que eu fiz? O que mal eu fiz a Deus? Nós não temos condição de fazer mal a Deus. Não, isso não existe. Não tem como a gente fazer mal a Deus, né? A gente faz mal a nós mesmos. Ah, mas será que Deus não errou comigo? Ah, meu Deus, então só contigo. O universo todo ele acerta, né? Com a gente ele erra. Então não é assim que funciona. Por isso o Consolador, ele faz o consolo, ele dá o consolo na medida que o raciocínio vai abrangendo. O problema é que o problema grande nosso, e estou falando de mim principalmente, é colocar o raciocínio no sentimento. Aí é que está, é descer esse trajeto do cérebro para o coração, essa estrada que é grande, né? Do cérebro para o coração. É muito complicado, pois nós temos que trazer para o sentimento, botar na prática do dia a dia, que é a resignação, que é o se calar quando pode reclamar, né? Que é o sorrir quando tem tudo para chorar, né? É isso, são esses fatores que a gente tem que treinar. É muito difícil, eu sei que nós sabemos, é muito difícil, mas é assim que tem que ser. É o que o André Luiz está fazendo. A gente fala aqui, né? Será que eu faria a mesma coisa no lugar dele? Eu estava pensando, a gente estava preparando o estudo. Será que eu ia lá ter coragem, né, e perguntar, você sabe coragem. O nome dele? É coragem, é vontade. O grande aprendizado, o André Luiz não é um espírito superior, mas o grande aprendizado para nós é a coragem que ele tem, né? E ele está com saudade da esposa e família. Uma determinação de melhorar. Né? E aí continua. 25. Mais um pouquinho, ainda tem tempo. Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. Aí ela pergunta, e você o odeia? Não, ele perguntou para ela. Aí ele perguntou. Pois é, ele perguntou, e você o odeia? Indaguei acabrunhado. Mas isso são cenas... para os próximos capítulos. Para os próximos programas. No próximo programa a gente vai lembrar de novo o encontro de Paulo com Áquila e Prisca, lá no Oásis de Idã. Isso. No deserto de Palmira. Então, mais uma vez o tempo urge. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. E, Tereza, um abraço para o seu Jorge e para o seu Nilton, né? Que estão nos ouvindo sempre aí, pela paciência deles. Fique com Deus. Deus abençoe vossos lares e a paz de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.